amigos, sejam muito bem-vindos novamente aqui no nosso Na Ponta do Lápis, novamente aqui com o professor Isaías de Carvalho Borges. Hoje nós vamos conversar com ele sobre uma questão que interessa muito aos pais, né, professor? Porque na última vez que nós nos entrevistamos, nós conversamos, melhor dizendo, a gente conversou sobre os custos para 2024. E agora tem um custo que é muito presente na vida dos pais, que é com relação à matrícula na escola. E eu vou me estender também para aqueles que fazem matrículas em faculdades, porque afinal de contas, gente, o estudo, a gente sabe que ele é caro, né, no Brasil. Você estudar, você ter uma educação de qualidade, geralmente ela custa um pouco mais no bolso, ela dói um pouquinho mais no bolso. E para a gente começar 2024 matriculando o pessoal na escola, na faculdade, professor, primeiramente, como negociar, né, essa matrícula, que geralmente o valor da primeira mensalidade é o valor da matrícula, né? Então, normalmente todas as escolas, incluindo escolas de ensino básico, médio e superior, elas têm políticas de desconto e políticas de bolsa. Mas essas políticas elas não são oferecidas, né? As pessoas, os alunos e os pais precisam procurar a instituição para, primeiro, verificar a existência dessas possibilidades e, a partir daí, buscar a negociação. Sobretudo no ensino médio, nos últimos anos no Brasil, as escolas tiveram uma grande perda de alunos. Esse movimento começou em 2015, 14, 15, 16, em função da crise ali do final do governo Dilma. A classe média, de maneira geral, perdeu um pouco de poder de compra, também está associado com a inflação, não só a perda de salário, mas também a inflação. Então as escolas, na medida que elas vão perdendo alunos, elas também começam a se preocupar com esse movimento e aí elas entendem que a questão financeira passa a ser uma questão importante, passa a ser uma questão sensível para a decisão dos pais de continuar ou não matriculada naquela escola. Tem um estudo que mostra que de cada 7 pais, todo início de ano, de cada 7 famílias, uma troca de escola por motivo financeiro, certo? Por questão financeira, em busca de uma escola que tem um preço melhor, uma política de desconto melhor. Então, normalmente as escolas elas estão abertas a esta discussão, né, a essas possibilidades. Até para não perder aluno. Exatamente, porque nós estamos num contexto de perda de aluno. Tá? Porque eu falei, desde 2015 mais ou menos, que as escolas de ensino médio elas vêm perdendo aluno. Campinas, por exemplo, nós tivemos casos de escolas que se fecharam, escolas tradicionais, importantes, que se fecharam nesse período, porque tivemos a crise de 2015, depois tivemos a pandemia. A pandemia também foi muito ruim e muito difícil para as escolas particulares, principalmente ensino médio e básico. Então, primeira coisa, verificar nas escolas as políticas de bolsa, né? Quais são os critérios e quais são as regras para que os alunos possam ter bolsas. Muitas das vezes as escolas é difícil bolsa integral, mas bolsas parciais. 40%, 50%, 30%. Qualquer desconto ajuda, né? Você pegar uma mensalidade, por exemplo, de R$2.000, um desconto de 10% são R$200 no mês, no final do ano são R$2.400, né? Essa é a conta que tem que ser feita. Você já compra o material escolar, tá certo? Então, outra coisa, tem muitas escolas que têm política de desconto para o segundo filho, para o terceiro filho e assim vai. Só que aquilo que eu falei no início, muitas vezes esses descontos eles não vão ser oferecidos se você não pedir, se você não perguntar, certo? E às vezes você tem muitas famílias, ou por desconhecimento, ou às vezes mesmo por uma timidez, ou às vezes por um certo receio, uma certa vergonha, não fazem essa pergunta ou não vão atrás. Não negocia, né? Não negocia. Mas aquilo que eu falei, 10% de uma mensalidade de 200, de 2.000, no final do ano são R$2.400. Você compra o material escolar,
certo? Não é pouco dinheiro nesse contexto que nós estamos vivendo de, entre aspas, estamos começando a sair de crise econômica, né? Inflação ainda pesa, sobretudo material escolar início de ano é um outro gasto que é bastante pesado. Então, o conselho é: procure negociar, procure primeiro descobrir se a escola tem, prevê descontos ou bolsas e a partir daí sentar para negociar, porque as escolas, sabendo do problema financeiro que é de conhecimento de todos, a crise, ela é de conhecimento de todos e, como eu disse, nos últimos anos as escolas particulares vêm perdendo bastante alunos, então elas também estão mais sensíveis, vamos dizer assim, a ouvir, pelo menos, né? E a partir daí abrir para uma negociação. Tem um detalhe também, professor, no meu caso, por exemplo, quando eu estudei na escola pública no ensino fundamental e fui para a escola particular no ensino médio. Muitos pais, porque como a gente já se conhecia há muitos anos, muitos pais se reuniram e pensaram assim, vamos escolher uma escola, vamos numa escola para a gente conseguir um desconto maior, porque às vezes quando vai um grupo de alunos, um grupo de pais vindos de uma mesma escola, a escola acaba que se sensibiliza ou até mesmo entende a situação e fala assim, eu não posso perder esse tanto de aluno aqui, eram 10, 15 alunos que iriam para aquela escola particular. Então acaba que eles fazem um programa, um desconto ali até melhor do que se imagina. Sim, então, você deu exemplo de uma outra possibilidade interessante, que é você fazer uma negociação coletiva, certo? E aí, claro, quanto mais gente tem nesse grupo, maior o peso de negociação. Como você falou, a escola não vai querer arriscar perder um grupo significativo de alunos, certo? Então, mas precisa ter essa iniciativa. E volta à questão do programa anterior. Parece que as pessoas perderam um pouco esta capacidade que era muito comum no passado, sobretudo no interior de Minas Gerais, aquela coisa de você sempre negociar, certo? Você tem o preço e sempre é possível você discutir um desconto e aquela coisa, perguntar não é crime, Não é. certo? Sobretudo quando eu estou falando de um gasto elevado. E outra coisa, você matricula o filho no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, a escola sabe que ele pode ficar 3, 4 anos na escola. Então, você perdeu o aluno no primeiro ano, você não está perdendo só um ano de pagamento, você está perdendo 3, 4, certo? A família tem outros filhos, tem primos, então quando você perde um aluno, porque você se recusou a negociar, ou se recusou a atender qualquer tipo de pedido, por exemplo, o que você está perdendo é muito mais do que aquele aluno especificamente, certo? Então, por isso que, na verdade, os pais, sobretudo da escola básica e ensino médio, eles têm um poder de barganha que eles desconhecem, certo? E não usam a seu favor, tá? Sobretudo se você se organizar e for de forma coletiva, então sempre é possível. Agora, também assim, é importante que os pais, as famílias, quando forem negociar, que tenham feito antecipadamente, com base no seu planejamento financeiro, que tenham definido qual é o máximo que eles podem pagar. O teto, para também não chegar lá, abrir uma negociação, a escola atende, oferece e depois você também recua, certo? Então é muito importante que quando você vai para a negociação, você vá com já feito as contas e leve o máximo que você pode pagar para ver se é possível chegar naquele valor. Até porque também não é só a questão da escola em si, né? Muitas vezes você tem que comprar material fora da lista de material escolar, que não é barato também. Material escolar está cada dia mais caro, né, professor? Então é um outro custo fixo que os pais têm ali, além da matrícula, além da mensalidade, além dos materiais que são pedidos por fora, que você tem que comprar muitas vezes uma apostila, um livro, que isso interfere no orçamento de uma família. Sim, porque quando a gente fala de gasto escolar, às vezes a gente pensa só na mensalidade, mas como você falou, vai muito além disso. Essa é outra coisa interessante. Essa é uma outra coisa que muitas escolas vão colocando agregados ali no valor.
apostilas, material didático, material de laboratório, uniformes, viagem, etc. Então são coisas que, por não ser o essencial daquilo que você muitas vezes quer, tem mais espaço, inclusive, para negociação, certo? E como, como você falou, o gasto com a educação vai muito além da mensalidade, né? Por exemplo, o material escolar, sobretudo no início do ano, ele tem uma inflação sazonal, que aumenta de preço exatamente no período que todo mundo está comprando, né? E aí também é importante alguma estratégia dos pais, porque, primeiro, sobretudo numa cidade como Campinas, você tem muita opção, muito supermercado, redes de varejo, muitas papelarias onde você pode pesquisar e barganhar. Outra coisa interessante, hoje nós temos a possibilidade de sempre comparar preços pela internet antes de ir comprar. Então a internet nos dá essa opção, abre essa janela muito interessante. Quando você vai na papelaria, você vê lá uma caneta, R$15. Se você pesquisou antes, você já tem uma noção se aquilo está barato, está caro, ou se aquele preço é aquilo mesmo, ou se está exagerado, certo? Outra coisa, para cada item da bolsa escolar, uma caneta, um lápis, um caderno, você tem uma infinidade de opções, de marcas diferentes, e varia muito de preço. Por exemplo, um lápis pode custar de R$1 a R$20. Vai depender da marca, vai depender da cor, vai depender às vezes um lápis está associado com um personagem de desenho animado, de um filme, e isso encarece. Da época que você está comprando, né? Então, por exemplo, eu sei que, independente da lista que eu vou receber da escola, eu sei que tem algumas coisas que vão estar lá, caneta, lápis, caderno. Então, por que não comprar isso em setembro, outubro, que é o momento que o preço está mais baixo, certo? Esperar para comprar tudo em janeiro, você vai pagar mais caro, né? Então, porque quando a gente fala no gasto escolar, às vezes, claro, negociar a parcela com a escola é muito importante, mas também você adotar estratégia para reduzir o seu custo com material escolar também é outra coisa que é importante e que é possível, sobretudo numa cidade como Campinas, como eu falei, tem muitas opções. A internet também nos dá muitas opções de compra e de comparação de preço, e sempre entender isso, que para cada caderno, para cada caneta, para cada lápis eu tenho marcas diferentes que o preço vai variar muito, né? Você tem aí, estudos mostram que às vezes de um lugar de uma marca para outro, o preço pode variar de 200%, 300%, 400%. Para criança, comprar material escolar para crianças, né, com menos de 12 anos, uma dica: não leve a criança na papelaria, tá certo? Porque a criança vai querer aquela caneta mais bonitinha, aquele lápis mais bonitinho, que custa mais caro, com cheirinho, aquele caderno que tem uma personagem de desenho animado ou de um filme, ou de uma cantora ou de um jogador de futebol na capa, e isso encarece muito o caderno, né? Então são coisas que é possível fazer e você consegue comprar aquilo que é necessário com um preço bem menor, se você, né, souber administrar aí essas questões. Certo, professor. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Na Ponta do Lápis. Dessa vez tratamos sobre material escolar, matrícula escolar para 2024, assuntos que estão cada vez mais perto de serem debatidos, né, pelas pessoas no dia a dia. A gente sabe que é muito complicada essa época do ano, às vezes muitas coisas para pagar ao mesmo tempo, mas é claro que se você pesquisar, pensar direitinho, ligado aqui, ligado ali, entrar no site de uma determinada marca, etc., você vai conseguir negociar, você vai conseguir preços melhores tanto para matrícula em escolas quanto também para materiais escolares. Esse foi mais um Na Ponta do Lápis e a gente volta na semana que vem.